Muito obrigado pela participação de todos. Vamos, então, começar as atividades do terceiro Congresso Paulista de Fígado. Vamos começar com uma mesa extremamente importante e interessante, um simpósio pré-congresso sobre testes não invasivos de fibrose hepática na prática clínica. Para isso, nós teremos algumas das maiores autoridades no assunto. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para as nossas duas moderadoras desse simpósio pré-congresso, a doutora Mônica Salum Valverde Viana, que é doutoranda em hepatologia, coordenadora de hepatologia do Hospital Servidor Público Estadual do Estado de São Paulo e professor de clínica médica da Universidade Unici de São Paulo. E também, já agradecendo a presença da doutora Márcia do Socorro Ferreira Iazzi, que é médica responsável pelo Ambulatório de Hepatologia de Ilhabela e Litoral Norte de São Paulo, com residência em Clínica Médica, Gastroenterologia e Hepatologia pela Santa Casa de São Paulo, mestrado em Hepatologia pela Santa Casa de São Paulo, gastroenterologista pela FBG, intensivista pela AMIB, embaixadora do IBRAFIG e membro do Conselho Fiscal da SPH. Então, desde já, desejo a todos um grande evento, que vocês aproveitem bastante, e passo a palavra para a Mônica e para a Márcia. Muito obrigado, gente, e ótimo evento. Boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer ao Dr. Roberto pelo convite e para dar início a esse evento, que certamente vai ser muito útil e grandioso para todos nós, eu gostaria de chamar a professora Ana Cláudia de Oliveira, que vai nos falar sobre testes séricos em relação à avaliação não invasiva da fibrose. Doutora Ana? Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer o honroso convite, principalmente em nome do professor Roberto, de toda a comissão organizadora, e é um prazer estar aqui com colegas tão ilustres e que eu respeito e admiro tanto. Obrigada. Coube a mim, então, nesse simpósio, falar sobre os testes séricos de avaliação, na avaliação de fibrose hepática, né? E por que avaliar a fibrose hepática, né? Nós não temos dúvida de que avaliar a fibrose hepática tem a ver com avaliar a gravidade da doença, né? Além disso, a avaliação de gravidade, portanto, de fibrose hepática, nos auxilia na tomada de decisão, no planejamento do tratamento adequado dos nossos pacientes, pode nos ajudar na resposta ao tratamento, em acompanhar a resposta ao tratamento ao longo do tempo. Não tem dúvida que é o mais importante fator prognóstico e evolutivo, tem vários estudos de projeção de mais de 30 anos mostrando que o achado da fibrose hepática está relacionado ao prognóstico desses pacientes, principalmente por se correlacionar com desfechos tanto relacionados ao fígado quanto com mortalidade geral e cardiovascular. Então, faz-se bastante importante. E por que não a biópsia hepática, né? Ou pelo menos, por que selecionar pacientes mais acuradamente para a biópsia hepática? Exatamente porque, apesar de ser o padrão ouro que a gente tem, é um procedimento invasivo, que não é isento de riscos, não pode ser seguida periodicamente, a gente não fica biopsiando o paciente todo o tempo, né? Então é difícil o segmento desses pacientes com essa metodologia, é passível de erros amostrais e variabilidade inter e intraobservador, tem um alto custo, eventualmente de internação e de todo o procedimento, e hoje, recentemente, ela é de extremamente valia na população infantil e de muito pouca aceitação quando comparado aos adultos. Então, por tudo isso, fica claro que a gente precisa identificar marcadores não invasivos que pudessem nos auxiliar nesse monitoramento do paciente, né? E o que seria um marcador invasivo ideal, tá? Esse marcador ideal, ele deveria ser simples, acessível, tanto no custo quanto de ter acesso à realização desse teste, facilmente interpretável, acurado para o diagnóstico e segmento. Então, nós estamos falando de um teste ideal, específico aqui no nosso caso, para o fígado, validado externamente, independentemente, onde eu posso aumentar a confiabilidade daquele teste, praticamente sem complicações, pouco ou nenhum erro amostral, pequena variabilidade na leitura, então a gente sabe que tem vários fatores confundidores que precisam ser analisados na interpretação dos resultados, que pudesse ser repetido, que não necessitasse de outros testes onerosos, vamos dizer, para o paciente. Então, por isso, e tudo isso que a gente falou, é que faz importante a gente falar dos marcadores não invasivos. Eu vou começar tentando categorizar
patologias mais frequentes na nossa realidade. Vocês podem ver aqui que nós temos vários marcadores não invasivos, séricos, aqui são só os séricos, entre comerciais e não comerciais, ou seja, patenteados ou não. Porém, nós vamos acabar nos atendo aqui aos mais validados externamente, mundialmente, né? Todo mundo usa APRI, que é a relação AST-plaqueta, o FIB4, e eu não posso deixar de falar do Fibroteste, que apesar de ser comercial, para quem tem a disponibilidade, também tem se mostrado um teste bastante interessante na avaliação da fibrose. Eu começo falando do Fibroteste, então ele combina aí 5 marcadores séricos, bioquímicos, né? E a vantagem do Fibroteste é que ele avalia, ele dá um número, você combina esses marcadores, ele me dá um número, qualquer desses números ele é classificável, então o paciente é classificável desde F0 a F4, qualquer número que aparecer. Porém, o que a gente tem, né? Particularmente aqui para a hepatite C, essa é uma meta-análise até antiga, mas que reuniu um grande número de pacientes, particularmente com hepatite C, nós temos outras etiologias, mas para a hepatite C, a área sobre a curva desse teste, que é uma ferramenta estatística que a gente usa para avaliar a acurácia ou capacidade discriminativa do teste, ele apresentou uma área sobre a curva da ordem de 80% para fibrose significativa. Outros estudos depois vieram confirmando essa área sobre a curva, talvez um pouquinho abaixo, ali em torno de 75%, a gente vai ver. Mas o grande problema do Fibroteste é que a hora que eu categorizo em 2 cortes, um corte mais alto para confirmar o diagnóstico da fibrose que eu estou procurando, e um corte mais baixo para afastar aquela fibrose, eu entro aqui numa zona cinza que não é desprezível, que chega a 50% quando eu dicotomizo esse teste. Então, é uma área sobre a curva bastante interessante, é um teste acurado, mas que a gente tem que lembrar dessa zona cinza, provavelmente o paciente vai precisar de um segundo teste, eventualmente até mais. O APRI, por sua vez, é um velho nosso aqui, eu uso à beira do leito, qualquer aplicativo você faz, ele é rápido, fácil. Eu trago 2 meta-análises aqui, uma de 2007 com 4.000 pacientes, depois 2011 com quase 9.000 pacientes, onde se obteve uma área sobre a curva. Vocês podem ver que são 2 meta-análises diferentes, em tempos diferentes, obviamente, mas que se repetiram na área sobre a curva, ou seja, na acurácia do teste, tanto para diagnóstico de fibrose significativa quanto de cirrose hepática, repetindo os dados que a gente já conhecia. Aqui é o FIB4, né, que ele combina idade, AST, plaqueta e ALT, e de novo, utilizando os cortes dicotomizados, um valor mais baixo, um valor mais alto, esse teste apresentou uma área sobre a curva de 85% para fibrose avançada, F3, e depois os estudos posteriores vieram mostrar uma área sobre a curva um pouquinho menor, como é de se esperar para os testes de validade, mas que se repetiu para a hepatite C em vários diferentes momentos. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar aí com quase 800 pacientes portadores de hepatite crônica C, onde a gente utilizou o APRI e o FIB4 exatamente pela facilidade que ele tem de aplicabilidade, mostrando que a área sobre a curva dos 2 testes foi muito semelhante, em torno de 75% para a fibrose significante, naquela ocasião era o que a gente tratava, a gente indicava o tratamento, e em torno de 77% aqui para a cirrose hepática. De novo, dicotomizando o teste, a gente vê um valor preditivo negativo bastante alto, chegando aqui até maior que 90% para afastar a cirrose hepática avançada. O grande problema desse teste, de novo, fica aqui, que é a zona cinza, é o que fica entre o valor mais alto e o valor mais baixo, que no nosso trabalho ficou em torno de 20% a 35%, 38% dos casos, e que isso se repetiu e se repete ao longo da literatura, mostrando aqui uma zona cinza de 30% a 40%, onde então eu precisaria de um segundo teste para confirmar os nossos dados. Apesar de tudo isso, então, aqui a recomendação da Sociedade Brasileira de Hepatologia, juntamente com a de Infectologia, vocês veem aqui que o APRI e o FIB4, na avaliação de fibrose da hepatite C, ele vem recomendado, mostrando uma acurácia bastante interessante para diagnóstico das fibroses, principalmente fibrose avançada, mas não descarta aqui a possibilidade, para quem tem disponível, da utilização do Fibroteste como método comercial. Ainda que os testes de custo-efetividade sejam bastante discutidos, e isso é uma recomendação B para esse paciente. E só confirmando isso, o nosso PCDT, o último, reforça a utilidade do APRI e do FIB4 nessa avaliação inicial do paciente como porta de entrada do nosso paciente para tratamento de hepatite C.
Para a hepatite B, a coisa não foi muito diferente. O marcador sérico, ele meio que a gente vai repetir algumas coisas aqui. Eu trago para vocês uma meta-análise de 39 estudos em hepatite B, que compilou aí quase 10 mil pacientes, e aí o que se observou é que esse teste, ele apresentou uma área sobre a curva, ó, de 82% para o F4, para o FIB4, 74% para o APRE, isso se repetiu novamente, uma área sobre a curva considerada significativa, e depois uma meta-análise mais recente, aqui 2019, com 2.830 estudos, que no final acabaram ficando 81, mostrando uma área sobre a curva de 75% para fibrose significativa e cirrose hepática, mostrando que para aquela primeira avaliação é um teste interessante. Esse estudo em particular mostrou uma diferenciação aqui para pacientes com sobrepeso e pacientes com peso normal, onde para qualquer um dos testes avaliados, séricos, houve uma variação aí em torno de 10% de acordo com o índice de massa corporal. Isso também se repetiu para o FibroScan, que foi um teste que foi comparativo naquela ocasião. Então, mostrando que o excesso de peso deve ser um fator que tem que ser levado em conta na interpretação desses resultados. E aqui, para hepatite B, esse é um segmento de 5 anos, os marcadores APRE e FIB4 não se correlacionaram com regressão da fibrose nesse segmento. Então, ainda não chegamos no teste ideal para segmento de tratamento desses pacientes. Nessa diretriz 2015 da SBH, para hepatite B, eles falam que pode ser utilizado o FIB4 e o APRE nessa avaliação, inclusive o fibroteste entra novamente aqui, e o nosso PSDT nem faz, naquela ocasião, menção à utilidade desses marcadores séricos, ele já parte direto para o mecânico, mas porque eu acredito que naquela ocasião, 2015, a gente ainda não tinha muitos dados ainda de meta-análise para colaborar com essa decisão. Com relação à doença hepática gordurosa não alcoólica, aqui nós temos bastante estudo, tem muitos estudos recentes trabalhando com os marcadores séricos, mas os marcadores que envolvem a tecnologia genômica, bárbaros, né? Vocês podem ver que todos aqui, a maioria é muito recente, porém ainda não faz parte da nossa realidade, infelizmente. Eu acredito que vai fazer, vai chegar, mas ainda não é a nossa realidade. Eu vou ter que ficar aqui com o nosso velho FIB4, APRE e o Nuffield Fibrose Score. Lembrando que o Nuffield, ele é um marcador específico para a doença hepática gordurosa. Então, a gente continua utilizando o FIB4, continua usando o APRE, como a gente pode ver na recomendação brasileira, mas aparece o Nuffield Fibrose Score, que também tem lá nos aplicativos, super fácil de avaliar. Eu trago aqui uma meta-análise que avaliou o APRE, FIB4, tem o BARD também aqui nessa meta-análise, e o Nuffield, que mostrou para esses pacientes uma acurácia em torno de 75%, vocês podem ver aqui, para fibrose avançada e cirrose hepática, esses dados se repetem. O FIB4 nessa meta-análise foi um pouquinho melhor que o APRE, um pouquinho, bem parecido com o Nuffield Fibrose Score aqui embaixo, tá? Mas o que a gente vê é que, dependendo do estudo que você analisa, esses marcadores, eles se revezam nessa acurácia, né? Mas ficam ali em torno disso, mostrando que realmente a acurácia deles é no sentido de definir a fibrose avançada, mas afastando o paciente de risco, né? Esse é um dado bastante interessante, é um estudo mais recente, mostrando que, além do que a gente falou do sobrepeso, a idade também é um fator confundidor importante. Então, nesse estudo, observou-se que a sensibilidade do teste, tanto do FIB4 quanto do Nuffield Fibrose Score, foi em torno ali de 30% apenas, ou seja, uma sensibilidade inadmissível, vamos dizer assim, né? Então, nesse estudo, ele propõe um corte diferente para a idade acima de 65 anos, o que é um outro fator confundidor, porque agora eu tenho 2 valores de corte para cada teste, tenho que corrigir para obesidade, tenho que corrigir para a idade, então, assim, ainda estamos capengando aí, mas vale a chamar a atenção, eu diria, porque na interpretação dos resultados, tá? De qualquer forma, levando em conta tudo isso, essa última recomendação é uma report, inclusive, do ISO 2020, sugerindo que para pacientes com doença gordurosa não alcoólica, você está autorizado a usar particularmente FIB4 e Nuffield Fibrose Score. Nessa estratégia de os 2 testes negativos afastando a doença, você pode seguir esse paciente só com marcador bioquímico, porém, o paciente positivo, os 2 testes concordantes positivos, já é um paciente que
de risco, que não está isento à necessidade da biópsia hepática. E seria em torno de 15% da população. Mas, de novo, os 30% da zona cinza. Então, essa zona cinza aqui, que continua sendo ali em torno de 30%, precisaria de um segundo teste, eventualmente até de um teste terceiro, e no caso eles recomendam o método bioquímico patenteado, mas também, eventualmente, o método por elastografia. Na doença hepática alcoólica, os dados ainda são bastante recentes. Vocês veem, eu trago essa meta-análise aqui, que avaliou vários marcadores séricos e físicos, tá, em quase 300 pacientes, mostrando que são testes acurados. Vocês veem a área sobre a curva desses testes é significativa para fibrose avançada e cirrose hepática. Aqui nós estamos falando do APRE, FIB4, do FORMS, mas eu não vou deixar de falar aqui do Fibroteste e do ELF, que também foram testes até sensivelmente superiores aos marcadores séricos, mas lembrando que eles são os patenteados. E nesse grupo, o que a gente pode ver? Uma capacidade de afastar a doença avançada boa, significativa, um erro aí que variou de 15% a 22% dos pacientes foram classificados erroneamente com relação à fibrose hepática. Isso também aconteceu para o ELF, o Fibroteste, mas vocês veem que numa porcentagem menor, em torno de 12%, em termos de erro, diminuiu a chance de erro do marcador. Então, lembrando que o comercial, para quem tem, é interessante. Na hepatite autoimune, nós temos muito menos trabalho ainda. Eu trago essa meta-análise com 800 pacientes que avaliou o FIB, o APRE e a relação AST-LT, com uma área sobre a curva em torno de 75% para fibrose significativa, fibrose avançada e cirrose hepática. Vocês podem ver que foram testes capazes de discriminar esses graus de fibrose hepática, mas ainda, exatamente por ser dicotomizado e sofrer variação das enzimas, é um teste bastante difícil de se aplicar. Esse é o único que eu conheci da colangite biliar primária, onde se avaliou vários testes séricos, né? E aí o APRE e o FIB4 também apresentam ali uma área sobre a curva em torno de 70% e mostrando que pode ser utilizado, mas ainda são estudos muito iniciais. Portanto, em termos de limitações dos empregos dos marcadores, eu vou só mostrar para vocês alguns, que seria o fato dele não ser órgão específico, não discriminar os estágios intermediários e adjacentes, o custo para os patenteados não está exatamente disponível, chama a atenção dos fatores confundidores na avaliação desses marcadores, e aí gostaria então de concluir que a avaliação da fibrose hepática é uma ferramenta fundamental que a gente usa na prática da beira do leito e deve ser mantida no paciente com doença hepática crônica. Os marcadores séricos, eles podem ser utilizados como primeira linha, preferencialmente, isso as outras palestras vão reforçar, na forma combinada com os marcadores físicos, particularmente na hepatite B, na hepatite C, na doença hepática gordurosa e na doença alcoólica. Lembrando que os resultados, a interpretação dos resultados deve ser considerada caso a caso, lembrando os fatores confundidores, e que nós precisamos de estudos melhores aí na avaliação, particularmente de segmento e de avaliação prognóstica desses pacientes.